Fala turma, hoje nós vamos aprender mais ainda HTML, CSS, propriedade CSS, interação com JavaScript para criar essa belíssima landing page de um Ford Mustang Mach-E, ok? Para a gente enriquecer mais ainda nossa programação web, HTML, propriedade CSS, aí que vão nos ajudar a alavancar o nosso nível, legal? Então bora lá que nós vamos criar esse projeto do zero, buscando inspiração, aprendendo aí todas as tecnologias necessárias. Legal? Então bora lá, vou deixar essa página como modelo para a gente utilizar ali, vendo como que tá ficando, legal? Primeira coisa que eu vou fazer, eu já tenho aqui o Visual Studio Code aberto, tenho aqui o projeto Ford Mustang, ok? E eu já vou criar com base aqui, legal? Primeira coisa que eu vou fazer então é criar o nosso arquivo index.html, em seguida criar por padrão o nosso arquivo style.css, por padrão o nome, e já vou criar também a pastinha Assets. Essa pastinha será responsável por armazenar os nossos arquivos, imagens, qualquer tipo de arquivo, TXT, mais especificadamente nesse projeto, as imagens. E aqui no index.html, eu de cara vou fazer um Emet Abbreviation. Quando eu coloco esse ponto de exclamação, aperto aqui ou dou um Enter, qualquer coisa do tipo, ele já constrói aqui a estrutura óssea do nosso projeto HTML. Então eu já vou trocar aqui algumas propriedades para dizer que esse nosso projeto tem a linguagem PT, português. Quando é assim, é inglês, tá bem? Vou manter aqui português. Isso aqui ajuda os browsers, os navegadores como Google Chrome, Edge, a identificar que tipo de linguagem é essa página, em paralelo aquilo que é a linguagem do utilizador. Então ele logo aparece lá em cima aquela caixa assim, traduzir site, porque ele sabe que você está utilizando uma página em português e um site está em inglês. Então por isso que ele consegue essa identificação por essa propriedade language na estrutura de tag HTML. Vou trocar aqui o título para Mach-E, ou Ford Mustang Mach-E, ou algo do tipo, tá bem? Vou colocar Mach-E. E agora eu vou criar o link aqui, CSS, e quando eu coloco esse link, é a mesma situação do Emet Abbreviation, aqui, quando eu coloco o link CSS, ele já por padrão pega esse arquivo style.css, tá bem? É o mesmo nome que nós criamos aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é utilizar a tag section com a classe main. Eu já tenho falado, turma, em vários outros vídeos, que quando eu coloco o nome da tag ponto main, ele já vai construir pra gente a tag e a classe assim mais rápido, tá bem? Então provavelmente vocês vão ver eu utilizando dessa maneira. Legal, vou salvar, vou fazer um Alt Shift F para estruturar, formatar o nosso código na escala correta, tá bem? E assim já podemos fazer a estilização do nosso projeto. Eu vou diminuir, eu vou clicar aqui em Go Live e assim vai gerar a página do nosso projeto. Ou seja, esse Go Live, tudo que fizermos no nosso projeto do lado esquerdo será refletido do lado direito. Então agora vamos começar a construir o nosso projeto CSS. Primeira coisa que eu vou fazer antes de começar a construir é que eu quero estilizar o fonte. Então eu vou vir aqui Google Fontes e vou pesquisar pela... Deixa eu expandir isso. E vou pesquisar pela fonte que eu desejo. E essa fonte se chama Ubuntu. E eu vou utilizar essa fonte, então eu vou vir aqui em Get Font para pegar essa fonte, tá bem? E vou fazer o Get Embed Code. Quando eu faço isso, se eu vir aqui no Apply, eu posso selecionar as opções que eu quero para o nosso projeto. Então, eu vou manter aqui o Light 300, o Regular 400, o Médio 500, o Bold 700. Não quero o Italic, tá bem? Vou manter apenas essas. Vou vir aqui no Import, pegar essa URL. Eu não preciso dessa tag, porque essa tag já está especificada pelo nosso arquivo do tipo .css, tá bem? E vou manter aqui o nosso, e vou importar aqui o nosso CSS, legal? Posso fechar essa página, porque aquilo é a única coisa que eu vou utilizar. Vamos ver também aqui se o nosso Live Code está funcionando. Vou vir aqui em Index, vou escrever qualquer coisa aqui, olha, e vou salvar, olha, automaticamente foi refletido sobre o nosso projeto, legal? Então, está sendo de maneira rápida ali a utilização. Legal. Por padrão, turma, como vocês viram aqui, por padrão, o browser ele tem esse espaçamento aqui, tá vendo? Ele tem um espaçamento, ele tem estilização. Por padrão, ele pega essas informações. E eu não quero que ele sempre faça isso. Eu quero ser o responsável por fazer a estilização desse site. Vou vir aqui e vou colocar esse asterisco para pegar todo o nosso browser, todo o nosso site ter essa estilização por padrão. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um margem 0, um padding 0, um box sizing
chamado Border Box para se transformar numa espécie de caixa o nosso browser, tá bem? Depois disso, eu também vou colocar por padrão o nosso Font Family. Esse Font Family é o que a gente já importou, então a gente vai utilizar em todo o nosso site o Ubuntu. Essa importação, ela vai buscar externa, ela vai lá no Google buscar essa importação para que seja possível utilizar no nosso site. Só que às vezes o utilizador pode não ter conexão com a internet. Então eu quero que, por padrão, pegue a Ubuntu. Primeiramente ele vai tentar pegar o Ubuntu. Se ele não conseguir pegar o Ubuntu, ele vai mudar para sans serif. É em segunda tentativa. Então vamos ver aqui, vou colocar aqui teste e olha, já está utilizando a Ubuntu e por padrão já tirou o margem, o padding e tudo ali. Se não tivesse conexão, ele ia pegar a sans serif, que é esse fonte de letra, tá bem? Então vou manter aqui a Ubuntu, legal, e posso apagar esse teste daqui. Show! Então agora nós vamos utilizar aqui no nosso projeto o root. Esse root são as variáveis de CSS do nosso projeto, ok? E eu já vou deixar aqui 3 variáveis prontas. A primeira é a black, a segunda é o red e a terceira vai ser white. Essas variáveis, ela ajuda a gente a fazer, a criar o nosso projeto CSS mais rápido. Imagina que depois a gente queira mudar todas as cores do botão. O cliente fala, não gostei dessa cor do botão. Imagina que a gente queira mudar. Basta apenas vir nessa variável e a gente troca. Já tenho falado isso em outros vídeos e reforço aqui também. Legal? Então, para o black, nós vamos trazer a cor 2F, 2F, 2F. Eu nem preciso dessas strings, tá bem? Vai ser a cor black, vai ser esse 2F, 2F, 2F. A cor white vai ser muito simples, FFF, que é a cor branca, e a cor vermelha. Turma, como que eu fui buscar essa landing page? Eu fui na página da Ford Mustang e fui buscar características que desse para a gente trazer para nossa landing page. E de cara eu vejo que é um carro vermelho, então também trouxe o carro vermelho. E aqui fala que é um Ford Mustang Mach-E, que é puro sangue. E se a gente continuar descendo, a gente continua vendo que é carro vermelho. Foi por isso que eu inspirei no carro vermelho para trazer aqui para o nosso projeto essa cor vermelha. Mas se vocês quiserem configurar outra cor, azul, amarelo, sem problema algum, faça o seu próprio projeto que você pode mudar as cores no CSS, legal? Depois disso, eu fui analisando aqui a página, tá bem? Para poder trazer essa inspiração pra gente. Então, por isso que eu vou trazer aqui na variável aqui do red, eu vou trazer a cor que eu já busquei, que é F8 3038. Legal, e assim a gente tem essa designação de vermelho, ok? Esse hexadecimal vermelho. Agora, para estilizar uma classe, a gente vai utilizar esse ponto de classe, né? Main, para estilizar a nossa propriedade main. Primeira coisa que eu vou fazer é o position, é a posição em que está relacionado o nosso objeto. Então, quando eu falo position, eu libero 4 propriedades. Eu libero o top, o left, o right e o bottom. Se eu vim aqui no site W3 School e pesquisar sobre positions, a gente vai ter relacionamento de várias. Então, é esse elemento que nós vamos utilizar e liberar outras propriedades, como top, left e right. Tá vendo aqui? O que ele fez? Ele utilizou essa posição relativa ao body, que tem o width 100%, ok? O que é o width 100%? A largura ocupada em 100%. E ele disse que vai ficar left à esquerda 30 pixels. Então, o que ele fez? Em relação ao seu body, o left ficou relativamente 30 pixels para a esquerda. E foi onde que ele gerou esse scroll na horizontal de 30 pixels a mais. O position, ele tem essa capacidade de posicionar aonde você deseja aquele elemento. Relativo a quem, estático a quem, posicionado a quem, tá bem? Então, por isso que aqui, eu vou utilizar aqui agora, deixa eu diminuir aqui de novo. Por isso que aqui no nosso CSS, eu vou utilizar o position relative. Porque em relação ao nosso body, nós vamos posicionar ele em algum lugar, ok? E toda essa main, ela vai ter um mínimo de altura de 100 VH. O que é 100 VH? 100 view heights, ok? Quer dizer que a altura da tela ela é relativa em cada dispositivo, mobile, web, ela é relativa. E esse 100 VH garante que seja dessa ponta até essa ponta, independente do dispositivo. Se eu colocar 100%, a porcentagem para tratar de altura não é o adequado, legal? Ele vai sempre dar uma ressalva ali ou algum erro do tipo. Nós vamos utilizar o background e dizer que vai ser um linear gradiente. Isso é uma função do CSS, linear gradiente. E eu vou fazer um gradiente de uma ponta até outra na horizontal
com a cor 1C, 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 e a outra cor vai ser 32, 32, 32. Então, logo a gente percebe que da cor mais forte para a cor mais clara. Então, se eu colocar um red aqui, por exemplo, olha, da cor mais forte para a cor mais clara. Ou eu poderia até usar aqui também uma variável, var red. Olha só o que acontece. Ele também vai pegar. Se eu trocar a variável de cor, ele vai trocar tudo de cor. Olha lá, tá vendo? Onde eu tiver essa variável configurada, ele vai compreender a mudança que tiver dentro do root, a variável que tiver dentro do root, né? E tiver designada com esse nome, ele vai mudar em todos os locais. A próxima propriedade que nós vamos colocar é padding, utilizando 30 pixels de largura, ok? E 100 pixels de altura. Quando eu faço essa disposição de informação, de propriedades, eu estou dizendo que é 30 de largura e 100 de altura, tá bem? Se eu coloco só assim, eu estou pegando 100 em todos os lados. O próximo que nós vamos colocar aqui é o display flex. O flex, a propriedade display flex, ela tem a capacidade de flexibilizar os seus filhos. Ou seja, eu vou tirar essa propriedade daqui e vamos colocar dentro do pai, do section, vamos colocar uma tag P. Vou vir aqui, vou colocar uma tag H1 e vou colocar tag H1 e vou salvar. Olha o que acontece. Os itens, eles estão disponibilizados um embaixo do outro. Isso é normal, isso acontece com as páginas HTML. Quando eu digo que quero flexibilizar, quando eu faço um display flex, olha o que vai acontecer. Elas se flexibilizam colocando uma na frente da outra. E por que eu preciso disso? Porque quando eu faço um display flex, eu libero duas propriedades. O align items, que eu vou centralizar no meu eixo Y, ok? E eu libero também o justify content, para flexibilizar os itens na linha X. Eu vou colocar aqui center e olha o que acontece, todos os itens foram dispostos no centro da tela. Tranquilo. Só que acontece, quando eu faço esse tipo de informação, o display flex ele flexibiliza os itens em linha, eu posso dizer que eu também quero que seja flexibilizado em coluna. Basta dizer que eu quero um flex direction e quero falar que eu quero column. E olha, os itens são flexibilizados em coluna. Se eu quisesse em linha, colocava row, ok? E aqui a gente vai permanecer o column, que é o que eu quero. Eu posso vir cá então, apagar essas informações, salvei, legal. E agora a gente quer aquela letra que fica logo no fundo, tá vendo? Puro sangue lá no fundo. Eu quero que esse letreiro fique aqui. Eu vou diminuir um pouco a tela, porque a gente percebeu ali que nosso site não está tão responsivo. Eu vou manter aqui assim por enquanto. Legal. E a gente vai, então, estilizar a nossa classe main. Esse before é para dizer que antes da estilização, nós vamos fazer alguma coisa que seja estilizado. Antes da nossa tag main, da nossa classe main, nós vamos estilizar de alguma maneira. E o que eu vou dizer é que o content, o conteúdo dessa informação será puro sangue. Vou salvar e olha, o conteúdo já ficou antes da main, ok? Por isso que eu nem consigo clicar nela, porque é uma estilização CSS. Depois disso, eu vou dizer que o position dessa informação será absoluta. Absolutamente está inserido dentro da main, ok? E por quê? Eu quero que libera aqui as propriedades top, eu vou colocar 50%, eu quero que fique bem centralizado ao meio. Vou dizer o left 50%, e ele vai ele ficou aqui centralizado ao meio, mas ainda a gente precisa transformar garantidamente que esse item vai ficar centralizado. Um transforme para transformar aquele item translate em seu eixo, tanto X quanto Y, menos 50%, menos 50%. Assim a gente garante que esse item, olha, você viu que ele moveu? Assim a gente garante que esse item vai ficar exatamente no meio. Com essas três informações a gente está garantindo que elas vão ficar centralizadas. O font size aqui eu vou colocar VW, ok? O VW, quando a gente passa o mouse aqui em cima, ele funciona como um view width, ok? O tamanho que eu quero, e eu quero garantir que ele vai ocupar dessa ponta até essa ponta em 16 view widths, ok? Por isso que eu estou colocando, se eu quisesse de altura, eu colocava de H, height, tá bem? Por isso que eu coloquei W, que eu quero que ele ocupe dessa ponta até essa ponta, a largura. Olha só, se eu fizer isso, ele vai permanecer mantendo a largura padrão.
Por que ele não está colando até lá, colando aqui? Porque a gente tem aqui o padding que está garantindo que ele não fique grudado, é o espaçamento interno, ok? Depois do font size, nós temos ali o font 8. Esse font 8 é a robusteza que nós vamos colocar dentro do nossa letra. Eu vou dizer que é 700, porque a gente importou ela também e vamos utilizar aqui para deixar ela mais forte. O que eu vou fazer aqui agora é colocar um color. E esse color será uma espécie de RGBA, Red, Green, Blue e Alpha. E eu vou colocar uma cor branca, ok? Se eu fizer isso, 255, ele fica branco. Mas, como eu coloquei a informação alfa, sendo o 1 muito forte e o 0 nada, eu vou colocar 0.5, que eu quero uma opacidade bem clarinha. Esse alfa deixa essa opacidade. E olha, já chegamos bem próximo daquilo que queremos. E assim a gente finaliza a estilização do main. Agora, vamos estilizar o próximo. Agora, vamos criar uma estrutura dentro do section, que vai ser o header, que vai ser aquele topo que nós temos aqui do projeto. E esse header eu vou utilizar a estrutura href e dentro do href nós vamos colocar a nossa logo. Então eu vou utilizar aqui o image source. Legal? Nós vamos buscar a nossa imagem já. Eu vou deixar vazio assim por enquanto, que a gente já vai buscar a nossa imagem. E aqui dentro eu vou colocar um L navigation, que é onde a gente vai estilizar a navegação. Vou colocar um L aqui para a gente utilizar no nosso projeto a pesquisa ali das informações. Então a gente vai ter o exterior, vou apertar Alt Shift setinha para baixo para duplicar, interior, para baixo carregamento, para baixo tecnologia, para baixo modelos. Sendo assim, a gente já tem aqui as informações, olha, não estão estilizadas. E para buscar essa imagem, eu vou pesquisar aqui logo Mustang, vou vir aqui em imagens e vou vir aqui em ferramentas. Eu quero garantir que essa imagem tem uma qualidade boa, tá bem? E vou querer com um fundo transparente. Então, se eu clicar na imagem, ele vai me entregar uma imagem com excelente qualidade e sem fundo. Vou salvar essa imagem, pode ser aqui na pastinha de downloads, Mustang Logo, eu vou salvar aqui e vou arrastar essa imagem para dentro da pastinha Assets, que é onde ficam as nossas imagens. Legal? Salvei, vou minimizar. Então aqui dentro do source eu vou colocar a informação para ir até a minha imagem. Se esse projeto index está na raiz, eu quero que entre até Assets e pegue a imagem Mustang, passo logo, ponto .png. Salvei e olha a imagem, ainda está quebrado, nós já vamos estilizar isso, tá bem? E está aqui as informações também do nossa navegação. Legal, por enquanto é tudo e vamos começar a estilizar aqui as informações. Vou minimizar, vou vir para cá e já vamos começar a estilizar agora a nossa navegação. Então, vamos começar por estilizar o header, que a gente precisa começar estilizando o header aqui da nossa página. Então, aqui no header eu vou utilizar a mesma coisa. Position Absolute, garantindo que a posição seja absoluta desse projeto e vou garantir que esteja tudo ao topo 0 e left 0 também, ok? Vão ficar tudo no topo 0 e left 0, vão grudar lá em cima e à esquerda. Vou dizer que o width é 100%, vai utilizar 100% da largura, tá bem? Tá quebrado, não está sendo possível ainda visualizar isso porque está quebrado por causa da imagem, a gente já vai estilizar a imagem, ok? Mas nós vamos utilizar o padding com 30 pixels de altura e 100 pixels de largura, para garantir que assim não fique grudado também ao topo, que a gente quer ali um espaçamento. Vou fazer um display flex para flexibilizar esses itens e vou utilizar no Justify Content agora não para centralizar. Eu quero que dentro do header eles tenham um space between. Para que serve isso? Eu tenho aqui dentro do header dois elementos. Então, eu tenho um elemento pi_a e o elemento pi_ul. Esses elementos foram flexibilizados pela propriedade displayFlex. E o Justify Content Space Between vai fazer o quê? Flexibilizar os itens, colocando frente a frente, mas o Space Between vai separar eles de maneira igual. Olha só, eu posso ver que já não está mais aqui embaixo o meu header, minhas UL, e elas foram aqui para frente, ou seja, elas ficaram no Space Between idêntico. A gente vai estilizar e eu já mostro aquilo ali melhor, legal? Agora, vamos fazer um Align Item Center aqui, para ficar tudo centralizado, e olha, agora eles estão separados igual. O que eu vou fazer aqui nesse index?
Aqui eu vou colocar uma classe aqui de logo, para a gente estilizar o logo. Para que serve esse out? Se aqui é mais para dizer o nome da sua imagem ou fazer uma acessibilidade de deficiência visual. Por exemplo, se ele não conseguir, a primeira coisa que vai acontecer é que se ele não conseguir identificar a imagem, ele vai apresentar o nome que está escrito nesse out. Se ele conseguir identificar a imagem, a pessoa tiver uma deficiência de ler o site, ele vai ler também esse nome, ok? Então, vou colocar aqui logo Mustang. Vamos estilizar essa imagem, então. Vou colocar aqui ponto .logo, que eu quero estilizar uma classe, ok? E o que eu vou fazer é o max width, ou seja, o máximo de largura que essa imagem vai ocupar é 80 pixels. Legal? Olha, agora sim a gente pode ver esse Justify Content Space Between acontecendo, que é esse elemento ficou relativo a esse separado de maneira igual. Vamos ver uma coisa, vou vir aqui inspecionar esse item, vamos ver aqui uma coisa, vou vir inspecionar esse item aqui. E se a gente vir nesse elemento, o header, onde a gente faz esse space between, se eu clicar aqui e apagar, ele me dá outras opções. Então, se eu colocar center, ele vai falar que está tudo centralizado. Se eu colocar end, vai ficar tudo ao final. Vamos colocar aqui, olha, ele mostra bem aqui tudo centralizado, tá vendo? Se eu quisesse tudo ao final, os elementos todos ao final, se eu quisesse os elementos todos, o space around para ficar todos ali no meio, mas com um certo espaçamento. Se eu quisesse, o space between, então é esse que a gente está utilizando. Turma, quando vocês querem brincar no CSS, vir por aqui, brincar aqui e depois levar para o seu código-fonte, também faz total sentido. Vou minimizar isso e a próxima informação que nós vamos fazer, estilizar, é o nosso navigation. Então, no navigation, eu vou apenas fazer um display flex para flexibilizar esses itens e agora esses itens estão dentro dele, estão flexibilizados e olha lá o que aconteceu, ficaram frente a frente. A próxima coisa que nós vamos fazer é estilizar o navigation, que dentro do navigation, na hierarquia do seu pai, tem o filho LI. E é lá que a gente quer estilizar as informações. Se eu tivesse outro LI, ele não ia estilizar ele, porque aqui eu estou dizendo que obrigatoriamente dentro do navigation eu quero estilizar o LI e não qualquer outro LI, aquele que está dentro do navigation. Então, aqui dentro desse navigation eu vou fazer um list style e dizer que será none, para tirar aqueles pontinhos que tem aqui do nosso projeto. Tá vendo que saiu? Vou tirar de novo, olha lá, os pontinhos, coloco list style, tá lá os pontinhos. E dentro desse .navigation, a gente tem um LI e tem a tag A. E dentro dessa tag A nós vamos estilizar as demais informações. Primeira coisa que eu vou fazer dentro dessa LI é também dizer que a posição desses itens será relativa. Eu vou poder posicionar elas aonde eu quero. Olha, dentro do LI eu estou posicionando apenas esses itens. Eles serão relativos. E o cor dele eu vou colocar aqui, que será a variável do nosso projeto, white, será branco. E olha lá, já ficou branco. Então, se eu mudar aqui, mais uma vez, se eu mudar aqui a cor, ele vai estilizar a cor de todos os itens. Depois disso, nós vamos fazer aqui um margin left para dizer que o espaçamento externo será de 40 pixels. Pronto, olha lá. O espaçamento externo entre os itens é de 40 pixels. Agora, nós vamos colocar aqui um text decoration, que é para tirar aquelas linhas aqui de baixo, olha. Então, coloquei none, removeu as linhas que tem da tag A. Pronto, assim, eu vou fazer só mais uma pequena coisinha, que é colocar um transition 0.25. Tá vendo que fez ali uma leve transição? É pra gente utilizar essa transição. Quando a gente passar o mouse aqui também, não ficar tão... A gente vai passar o mouse, ficar vermelho e não fazer pá! Legal, então vamos fazer ele aqui agora. Eu vou colocar aqui o navigation, LIA, e quando eu passar o mouse, então essa propriedade overhead, quando eu passar o mouse, eu quero que aconteça alguma coisa. E eu vou colocar aquela variável red, que quando a gente passar o mouse, essa transição acontecer. Olha, essa transição de 0 a 20 segundos, muito suave para ficar vermelhinho, que se eu não tivesse isso, olha o que aconteceria. Olha como que fica estranho, fica... Puff! A gente já tem os nossos headers ali pronto. E agora a gente precisa fazer a terceira parte, que vai ser esse Ford Mustang Mach-E, com essa informação aqui de um botão puro sangue 100% elétrico. Vamos criar aqui uma div aqui, onde vai ter uma class content. Dentro dessa classe content, nós vamos colocar um H2 escrito Ford Mustang e um span escrito Mach-E, que a gente vai estilizar esse Ford Mustang e o Mach-E separadamente, tá vendo que aqui tem um bold? E vamos agora, debaixo desse Ford Mustang Mach-E, criar uma tag A, que será
o nosso botão, então eu vou colocar uma class aqui, btn, e dentro nós vamos colocar o puro sangue, eu amo esse nome, 100% elétrico. E debaixo disso nós vamos colocar uma outra imagem, que será a imagem do nosso carro. Então eu vou colocar aqui o sus, logo que a gente vai buscar essa imagem, e o alt eu vou colocar Mustang Mach-E. Como ainda não tem essa imagem, olha lá, fica o nome que a gente colocou no alt. Vamos buscar essa imagem aqui. Bom, turma, para achar essa imagem, o que eu tive que fazer? Eu vim aqui, pesquisei Mustang Mach-E FDF 989, tá bem? Eu vim aqui, pesquisei as imagens. Ele vai trazer aqui algumas, mas eu quero garantir que essa imagem seja grande, de boa qualidade. Vou colocar transparente e eu tenho aqui a imagem, tá bem? Então eu vou salvar essa imagem, como? Vou salvar essa imagem. Vou salvar como um Mach-E vermelho, legal? E após isso, vou trazer essa imagem aqui para dentro da nossa pastinha. Opa! Vou trazer essa imagem, deixa eu arrastar aqui para o cantinho. Vou trazer essa imagem para a nossa pastinha aqui, Assets. Legal. Na verdade, eu vou mudar o nome aqui, vou deixar só Mustang Mach-E ou só Mach-E, que é a única imagem que nós vamos utilizar. Legal. E assim, a gente aqui no Suss agora pode utilizar exatamente aquela imagem. Então, eu vou colocar ponto barra que eu estou na raiz, eu vou para o Assets e lá eu vou utilizar o nosso Mach-E. Legal? Vou fechar aqui. Boa. Vou salvar, vou fechar essa imagem e tá lá o nosso Mustang que nós vamos estilizar ele agora também. Sendo assim, a nossa content, o nosso projeto aqui dentro do content, bora estilizar esse content aqui. Então, vamos vir aqui, ponto content e vamos abrir aqui as chaves e começar a estilizar esse nosso content. Vou colocar o position relative, ok? Vou utilizar o display flex, que é para flexibilizar os itens que estão ali dentro. Vou utilizar o justify content center para centralizar os itens e a imagem está por cima de tudo ainda, a gente já vai estilizar isso também, tá bem? E vou utilizar aqui o align items center também. E eu vou utilizar aqui o flex direction column para ficar um embaixo do outro. Então aqui em cima, mas por a gente ter colocado position relative, a gente já vai tratar onde que essas posições vão ficar, legal? Então com Flex Direction, eu vou vir colocar aqui um margem top de 100 pixels, que eu quero espaçamento externo sobre o topo de 100 pixels, content, né, na verdade, daqui até aqui, e depois dessa margem nós vamos colocar o Z-Index. O Z-Index é uma propriedade que no seu eixo, a gente tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, que é aquela terceira dimensão. Então, eu estou dizendo que esse content, ele vai ficar, na sua terceira dimensão, vai ficar um à frente, ok? Por isso que eu tenho esse Z-index. Depois, vamos estilizar dentro do content. Dentro do content, a gente tem um H2, e é ele que a gente vai estilizar agora também. Font size 5M. O font 8, que é aquela robusteza, vou colocar 300. Olha, ficou mais fraquinho, tá certinho, porque eu só quero que seja forte o Mach-E, nós já vamos tratar disso. O color, nós vamos colocar a cor aqui, white, var, white, que é do nosso projeto. Beleza? Tá tudo branco? Perfeito. E agora eu vou colocar um text align center, para garantir que esse texto fique centralizado. Agora vamos estilizar o ponto content H2, o spam, que eu quero que fique apenas o spam com a letra forte, então eu vou colocar aqui o font 8700, já ficou mais robusto como é a nossa página. Agora vamos estilizar o botão, que está aqui logo aqui embaixo, então eu vou fazer um ponto btn, que é a classe do botão que a gente estava utilizando, e a primeira coisa que eu vou fazer é um display, e agora não vai ser flex, que eu não tenho nada para flexibilizar ali dentro, vai ser um inline block, dentro do bloco ficar todos alinhados. O background color, eu vou garantir que a cor de fundo desse item seja aquele vermelho, red. Olha lá. Depois disso, nós vamos colocar a cor da letra, também o var white, para ficar a letra em branco, perfeito. Vou utilizar o text decoration none, para que não tenha linha, perfeito. E o padding para fazer o seu espaçamento interno, 16 pixels. Ficou aqui em todos os lados, né? Porque eu não coloquei mais nenhuma informação. Mas se eu colocar 36 pixels aqui, ficou 16 de altura e 36 de largura. Assim está perfeito, olha. E vou colocar um margem top, que o botão ali, o espaçamento externo para o topo, eu quero de 20 pixels.
Olha lá. E ele deu apenas o espaçamento do topo externo de 20 pixels. E vou fazer aqui um border radius, que é abaular aquelas bordas de 50 pixels. O font size, eu quero que a letra também, o font size, eu quero que seja maior. Então, 1.25 é M. Olha lá. E assim, aumentou a letra. E o transition, eu vou utilizar um transition aqui também de 0.25 segundos. Porque a gente vai fazer uma transição ali de quando a gente passar o mouse sobre essa classe, o over, quando a gente passar o mouse ali, ele acontecer alguma coisa. E vai ser o letter spacing, o espaçamento entre as letras de 1 pixel. Letter, letras, spacing, espaço. Então, de espaçamento de 1 pixel. Olha só, e ele faz aquela transição fluida ali. Se eu tiro isso daqui, olha o que acontece. Fica assim, martelado, fica ruim de se ver. Então, por isso que nós temos esse transition para fazer essa animação. Nós temos aqui dentro do index essa imagem e eu vou colocar uma classe nele aqui, vou chamar de Maquie, para assim a gente estilizar aqui a nossa imagem, para não ficar tão grande assim. E o que eu vou fazer é o max width, o máximo de largura que ele pode ocupar, 30%. Ó, já está dando forma ali para o nosso site, igual era o outro. Então vamos vir aqui, div footer. Eu posso utilizar isso, mas seria muito mais charmoso e muito mais evoluído de se dizer utilizar a tag footer. Se a gente utilizou a tag header, vamos utilizar a tag footer para poder melhorar aqui o nosso projeto. Legal? Então aqui dentro eu vou criar uma UL que terá um CSI, uma classe CSI, apertei Alt F para formatar o nosso código. Vou utilizar o LI e uma tag A com href aqui em branco por enquanto. O que se espera desse projeto? A gente tem aqui nesse projeto os ícones. E para utilizar esses ícones, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, Ionic Icons, exato, Ionic Icons, e nós vamos utilizar ele. E se a gente vir aqui em Usage, ele mostra que a gente pega esse script, vamos pegar esse script aqui, dar um Ctrl C, vamos colocar aqui, Ctrl V, quer dizer, abaixo da section, muito perto ali da body, perfeito, para ele ser carregado. E agora a gente pode vir aqui em ícones, e se eu escrever aqui Facebook, ele traz esse ícone. E quando, deixa eu aceitar aqui os cookies, quando eu clico, ele sobe essa informação e eu posso copiar esse elemento e colocar esse elemento aqui. Vou salvar e olha lá, já temos o elemento do Facebook. Agora eu quero o Instagram, então vou vir aqui copiar o elemento, vou duplicar isso aqui, selecionando Alt Shift setinha para baixo, vou colar aqui, legal, vou duplicar mais um, que agora eu quero o YouTube. Por padrão, eu sei que o YouTube vai vir com isso aqui, olha, então bastava eu trocar aqui também para YouTube. Mas já que eu copiei ele, assim já estão os nossos 3 ícones de rede social. Posso fechar isso, que a gente já não vai utilizar mais. Agora, vamos estilizar esses ícones, vamos estilizar o footer e esses ícones para eles não ficarem feios aqui. Vou estilizar, por ser uma tag, eu vou utilizar dessa maneira, só assim, footer. Vou dizer que o position dele também será absoluto, vai ficar fixado dentro dessa caixa da section. E vou dizer que o bottom vai ser 0, que ele vai ficar mesmo agarrado embaixo. O width será de 100%, olha lá, assim já fica os ícones agarrado embaixo. E vou colocar aqui também o padding de 30 pixels. Se eu colocar assim, ele vai colocar em todos os lados, mas eu vou colocar aqui 100, porque eu quero que seja 100 nos lados e 30 em cima, ok? Então, 30 de altura e 100 de largura. Depois disso, eu vou flexibilizar esses itens para ficarem um na frente do outro. Vou colocar eles space between para eles ficarem de maneira bem separadas, ok? Entre seus elementos. E vou colocar o Align Items Center para eles ficarem centralizados no seu eixo Y, ok? Bacana. Porém, como eu flexibilizei, foi o L. Agora eu preciso flexibilizar esses itens. Então, ali nós vamos estilizar o CSI, dizendo apenas que o display flag, o display dele será flex, de flexibilizado, e todos já ficaram um na frente do outro. Dentro do CSI, que nós temos a tag LI, é estilizar o list style, colocando none, que é para sumir essas bolinhas. Olha lá, tira assim as bolinhas. O próximo é o SI. Dentro do LI nós temos a tag A também, que é a estilização. E vou colocar o color aqui, branco, var, traço, white. Os ícones ficaram brancos.
Beleza, depois disso, nós vamos utilizar um font size de 2 em para eles ficarem grandes, já ficaram ali. Vou utilizar um margem right deles, um espaçamento externo na direita de 20 pixels. Vou fazer também um transition de 0,25 segundos, que assim todos ficam bem fluidos. Para que essa transição? Porque dentro do SCI, dentro do LI, que tem a tag LI, que tem a tag A, e dentro tem o over, você tá doido, é outra varinha. Eu vou colocar o color aqui do nosso var red, porque assim, red. Quando a gente passar o mouse, eu quero que fique vermelho. E olha lá, assim já dá aquela transição bem legal e não fica martelado. Nós vamos, dentro desse footer, nós vamos colocar, debaixo desse UL, o nosso div dots. O que será isso? Será o ponto para a gente trocar de informação que a gente quer. Então, dentro desse div dots, eu vou colocar um span aqui, apenas com uma classe dot e active, que será aquele que tiver, eu vou apagar isso daqui, vou copiar de novo, legal, vai ficar 3 bolinhas que a gente já vai estilizar. E esse ativo vai mostrar qual que está ativo e qual que não está. Depois nós vamos utilizar o JavaScript para tratar desse slider, tá bem? A gente já vai tratar disso. Vamos estilizar primeiro essas bolinhas, então vou vir aqui, vou descer em tudo, vou colocar o dots, que é o nosso principal div ali que nós vamos estilizar, e vou colocar um display flex, vou flexibilizar todos os itens ali dentro. Do dots, nós temos o dot, e é uma classe, e vou construir ali um width de 10 pixels, uma bolinha bem pequenininha, com height também de 10 pixels, não apareceu ainda porque a gente não colocou a cor, e eu vou colocar um background aqui, eu vou tirar esse color, vou colocar só um background aqui, de um RGBA quase que branco, 255, 255, 255, olha, já vai construir ali os quadradinhos, tá vendo? Eu vou apenas dizer um margem left de 10 pixels, olha só, um espaçamento deles, então já construiu ali o quadrado. Só que eu quero, quando tiver ativo branco dessa maneira, por isso que a gente vai colocar o active branco. Olha só, vamos fazer aqui de uma vez? Vamos colocar o alpha aqui 0.02. Olha, todos ficaram muito clarinhos. E dentro do dots.dot, o que tiver o active, eu vou até colocar grudadinho assim, o que tiver active a gente vai colocar um background branco. Então basta eu dizer um var white. Olha lá. Sendo assim, quando a gente clicar e ele vai trocar de informação, a gente pode trocar de carro também, por exemplo. Então, se eu vir aqui e colocar o active em outro, olha o que vai acontecer. Ele vai criar essa espécie. E é isso que nós vamos fazer dentro do JavaScript, tá bem? A gente já vai tratar disso. Vamos terminar aqui de estilizar. Eu vou colocar um border radius aqui de 50%, garantindo que fique uma bolinha, tá vendo? E quando a gente passar o mouse ali em cima, eu vou utilizar essa propriedade cursor pointer, que é, quando eu passo o mouse, ele vira um ponteiro, uma espécie de clique. Turma, mais uma vez, o W3 School, cursor, todas as opções aqui, ele tem aqui, olha, disponível para mostrar o que cada um faz. Se eu clicar aqui em tentativa, quando eu passo o mouse em cima deles, ele mostra o que acontece com cada uma dessas propriedades estilizadas, tá bem? Eu tenho o move, eu tenho o none, que não aparece, o not allowed, que é proibido, o pointer, o progress, olha que legal. Row size, S-size e assim por diante, tá bem? Para fechar isso, vamos voltar aqui para o nosso projeto. Já temos aqui as informações, já temos aqui o que está ativo. Vamos vir aqui no index, vamos aqui debaixo do todo esse script aqui, vamos criar uma tag script para criar o nosso próprio JavaScript. Vamos criar um const slides igual a document. Document quer dizer que eu estou querendo acessar todas as propriedades desse documento, ok? E vou utilizar o query select all para buscar todos os selectors. E eu vou utilizar aqui uma propriedade que a gente não construiu aqui ainda, mas a gente já vai construir. E vou colocar um const aqui também dos dots, quem eu quero pegar, document query select all, para buscar por todos os dots que existe aqui dentro. Então nós temos 3, ele vai buscar esses 3 itens. E antes da gente continuar construindo aqui, já deixamos disponíveis as informações. Se eu fizer um console log nesse dot, a gente vai ver que é possível buscar essas informações. Ó, vou vir cá inspecionar, já salvei ali. Ele não conseguiu buscar aqui o dot, ou talvez foi o slide. Olha lá, é exatamente. Ele já conseguiu buscar o dot, identificar que tem ali as informações, tudo certinho,
tudo da maneira como esperava. Bora fazer a parte do slider, que é esse slider que eu estava falando para vocês. Vamos criar ela primeiro, para depois a gente criar ali o JavaScript de clique, que é, debaixo desse content, ou debaixo desse content, vamos criar uma div slider. E dentro dessa div, a gente vai criar aqui os componentes div slide.active. Eu quero colocar aqui duas classes CSS. Eu posso colocar ponto, ele já constrói aqui slides active. Certinho. Dentro desse H2 eu vou criar alguma informação, mas eu vou criar um span que é para separar as informações. Então, velocidade não é para separar, desculpa, é para poder fazer essa espécie de estilização aqui e embaixo a outra estilização. Então, o que nós vamos fazer? Velocidade máxima, vou colocar assim, e debaixo desse span eu vou criar uma tag BR, que é a tag para poder quebrar a página, e vou colocar 180 km/h. Embaixo eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse elemento e vou utilizar esse próximo elemento como de 0 a 100 km/h em X valor, talvez em 3 segundos, talvez não. É o que está no site da Ford Mustang, ok? Foi de lá que eu busquei essas informações. Vamos estilizar isso daqui primeiro, só que antes disso vamos fazer o seguinte, vou criar aqui outras dessas, vou tirar o active porque eu só vou manter uma ativa por enquanto, vamos trocar aqui por potência máxima de 329 cavalos, mais uma vez, fui buscar essas informações do site da Mustang, tá bem? 329 cavalos, velocidade máxima nesse de baixo, vou trocar aqui esses dois, vou segurar o Alt, vou mudar esses dois aqui de posição, vou colocar aqui autonomia máxima de 600 km, legal, tá construindo aqui, viu, turma, mas não tem problema, a gente já vai estilizar isso. Velocidade máxima aqui também vou trocar por carregamento 10,80% em 32,2 minutos. E depois desse vamos colocar capacidade de bateria dele é de 72,6 kW. Bacana, então aqui a gente já tem aqui. Então bora estilizar o slider, ok? Que é a nossa classe e que dentro tem os slides. Então é ele também que eu vou estilizar. Ponto slides, abre e fecha aqui. E eu vou colocar o position absolute em relação ao seu pai, vai ser absoluto esse filho. Vou colocar um top de 60%. Legal, olha, em relação ao topo ficou 60%. Ele sumiu aqui porque a gente já vai tratar de colocar ele no Z-index. Já vamos fazer isso de uma vez. Z-index 10, naquela posição. Ficou para frente agora, tá vendo? Ele tinha ido lá para trás por causa daquela perspectiva em Z. Depois do top, vamos construir o left 0. Eu quero que ele fica aqui agarrado à esquerda. Vamos fazer um transform aqui, translate na posição Y. Eu quero diminuir 50%. Eu quero garantir que de altura ele fique bem no meio. Depois disso, a gente já colocou aqui o index. Bora fazer o width 100% de largura. Ocupando 100% de largura, a gente vai fazer um display flex para flexibilizar todos os itens. Tá vendo que ficou um na frente do outro? Perfeito. Mas ao fazer isso, eu libero o justify content, que eu vou utilizar o space between, que é para todos. Olha lá o que aconteceu. Já ficaram ali com o espaçamento between, né, entre eles, corretamente entre eles. Depois, vou utilizar o padding, dizendo que de altura eu quero 0 pixels, mas de largura eu quero 100 pixels. E olha lá, então de altura ficou nada, de largura ficou os 100 pixels. Depois do padding, eu vou utilizar o transition também de 0,25 segundos, que é a transição que vai ocorrer. Vou fazer aqui o opacity 0. Por que o opacity 0? Porque apenas aquele que tiver ativo, que eu vou colocar opacidade 1. A gente já vai ver isso. Então, opacity 0. Vou colocar aqui o pointer events none. Olha, já deu ali meio que uma transição. E aqueles que tiver dentro do slide, o slides.active, colocando junto de novo, eu vou dizer que a opacidade dele é 1. E olha, apenas um está ativo, que é a velocidade máxima, então é ele quem a gente está trabalhando. Se ele não tivesse ativo, se fosse outro que tivesse ativo, olha, e assim é o que a gente vai fazer logo ali no nosso JavaScript. E além também eu vou colocar aqui um top 50%, porque eu quero que aquele que tiver ativo saia do topo 60% e faça aquela transição ali, olha só, vou salvar de novo, faz uma transição de baixo para cima e é isso que a gente vai tratar. E dentro do slider, a gente tem o ponto slides, H2, a gente vai estilizar a cor, colocando branca, white, olha, colocamos toda branca,
e o font size 3M. Então assim já fica ali do tamanho correto. E dentro desse H2 a gente tem um span, que é o que a gente vai estilizar também. No ponto slider, ponto slides, dentro do H2, a gente pode fazer aqui o last child. Essa propriedade vai pegar o último texto, o último filho que tiver dentro de H2. Então, aqui a gente tem o primeiro filho, o segundo filho. Esse filho aqui eu quero pegar esse filho, o último filho do H2. Eu quero dizer que ele terá um text align end, ou seja, será no final. E olha o que aconteceu. Ele saiu da ponta e foi para o final. Agora sim a gente vai estilizar o span.slider.slides H2 e dentro a gente tem um span. Eu vou dizer que a cor dele é aquele var head e a gente vai ter um font size aqui de 0.5 em. Legal? Olha, já ficou ali com a cor bonitinho. E a gente vai utilizar o font 8400 nesse cara, olha, para ficar um pouco mais fino. Show! E vamos utilizar um font style aqui, italic, para ficar levemente itálico ali. Olha que legal. Já está ficando bem parecido. Olha que show. Legal? Bacana. Agora sim podemos tratar o JavaScript para que ocorra aquela mudança no projeto, que a gente já começou aqui e vamos terminar ele aqui agora. Eu vou pegar esses slides, então eu vou pegar aqui todos os slides existentes, eu vou identificar com todos os slides existentes. Após identificado, assim como deu certo dots, vamos fazer um console.log aqui slides para a gente ter certeza também que está funcionando. Então, console, legal. Ele identificou os slides, ok? Dentro desses slides, a gente vai fazer uma function setActive, que vai receber ali um i. Para que é isso? É para a gente conseguir identificar, ver quem está ativo e trocar quando a gente clicar em uma determinada posição. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um for para percorrer todos os slides, ok? Então, of slides. Vou percorrer todos os slides e vou chamar de slide. E dentro dele, eu consigo acessar essa propriedade class list para remover aquele que tiver active. Vou remover todos que tem active, ok? Após remover todos, aquele em que eu cliquei, slide i, que foi aquela linha que eu cliquei, eu vou fazer com que o class list dele, eu vou adicionar o active. Legal. E eu vou fazer a mesma coisa para o dot. Então, eu vou vir aqui, for dot of dots. Eu vou chamar de dot todos os dots que eu identifiquei. E dentro desse dots, eu vou identificar aquele que tem clear list e remover todos que tiver active. E vou adicionar dots na posição i, o clear list, aquele que eu cliquei, o clear list pontos adicionar active. Feito isso, a nossa função de ativar está pronta. O que eu preciso fazer aqui agora é um outro for, só que esse for é um pouco diferente, porque a gente vai percorrer cada letra. Então, a variável j, que vai começar com 0, aqui já é uma lógica de programação, tá bem? Então, o for, eu vou armazenar em j 0, e enquanto esse j for menor que os meus dots existente, então enquanto esse j for menor que o existente, ele vai ficar rodando um loop até isso ser maior que o j. Então, e cada vez que ele percorrer isso, eu vou colocar um j++, ou seja, eu vou incrementar a informação. Então, ele vai percorrer aqui, j é 0. Quando ele terminar de percorrer, j é 1. Nós temos 3 dots, né? Então, 1 é menor que 3? É, então faça de novo. 2 é menor que 3? É, então faça de novo. 3 é menor do que 3? Não. Então, para por aqui. E ele já sai desse for, ok? Por quê? Dentro do dots, a gente vai percorrer a posição. Então, dentro do dots, a gente vai percorrer a posição 0, 1 e 2. Então, 0, 1 e 2. E quando passou disso, ele identificar que já percorreu todos, ele vai sair dessa função para não ficar ali num loop infinito, ok? E eu vou adicionar um event listen, que é de clique. Eu estou adicionando uma função de clique exatamente nesse dots.
que quando eu clicar, eu vou executar uma função. Ou seja, eu vou executar e lá naquele setActive e achar exatamente a posição J. Então, vamos supor que eu cliquei na posição 2. Olha, já está mudando ali, ele só não identificou ainda a propriedade. Mas vou clicar na posição 3, na posição 1, tá vendo? Vou dar um refresh aqui. Então, ele já está passando. Vamos fazer um console log aqui na posição J. Olha só, vou clicar aqui na posição 0. Olha, vou clicar aqui na posição 3. Olha, 0, 1 e 2, na posição 3, certíssimo. Então, ele já está identificando. E esse erro que ele está me dando, esse class list add, que não é do slide. O slide não tem um array. Os slides é que tem um array. Então, na posição I, olha só, vou fazer um console log aqui, e agora? Porque eu estou mandando o J que eu cliquei para essa função ser executada. Ó, vou salvar, vou clicar aqui e olha que incrível, turma. Vou aumentar aqui a tela. Olha que incrível que ficou isso, turma. Bom, se você gostou, deixa o like, comenta. Terminamos por aqui. Se você quer ver isso aqui responsivo funcionando para tablet, para mobile, se você gostaria de ver isso, comenta aqui também que a gente cria daqui o outro projeto para fazer a responsividade desse projeto, mas que a gente utilizou aqui bastante característica importantíssima. Então, curte, comenta, compartilha que assim você ajuda o canal, tá bem? No mais, um grande abraço e nos vemos por aí.